Boa tarde para todos. Eu estou de volta. Eu vou ter que só fechar o Face, senão a gente tem áudio, o retorno. Uhum. Só um minuto. Agora podemos começar. Então, essa nossa live de 2024 vai ser nossa última, mas nós vamos estar em janeiro de volta. E hoje temos a honra e o prazer de ter a presença do nosso querido professor Juan, da IBMEC, que vai nos presentear com uma palestra muito especial. Professor, um prazer enorme lhe receber. Por gentileza, o microfone é todo seu. Obrigado, Miguel, muito obrigado, né? Prazer estar com você aqui. Eu vou compartilhar o slide, então. Vamos lá. Sim, aí apareceu, né? Ótimo. Bom, o tema que a gente vai tratar hoje é um tema, né, bem atual, sobre a crise e a transformação da ordem internacional no século XXI, né? Então, vamos falar um pouco da situação atual no mundo, né? Conflitos, guerras, né? Instabilidade. Para a gente entender as mudanças na ordem internacional, né, a gente tem que entender a crise dessa ordem liberal que surge nos anos 90. Então, vamos começar falando um pouco da década de 1990 e o surgimento ou consolidação, né, da ordem internacional liberal. Então, quais são as características dessa ordem internacional que se consolida nos anos 90? Bom, primeiro elemento que precisamos mencionar aqui é que é o período que coincide com o fim da Guerra Fria, né? Os primeiros anos da década de 90. Né? Temos o fim da Guerra Fria com uma vitória absoluta dos Estados Unidos. É um momento, né, que os autores das relações internacionais chamam de momento unipolar. Né? O que isso significa? Que há uma única superpotência que domina a ordem internacional e cria, né? Então, as características, né, a natureza dessa ordem internacional, não? Uma única superpotência, não? Com um poder quase absoluto em todos os âmbitos, né? Econômico, político, militar, ideológico e principalmente tecnológico. Não? É um momento em que a globalização se consolida, né? Globalização é uma palavra que fica muito na moda nos anos 90, né? Todo mundo usava essa palavra. E outros conceitos chaves para entender a ordem internacional desse momento é o conceito de interdependência, né? Interdependência econômica, comercial entre os países. Outro conceito importante para entender esse momento, esse período, é o conceito de geoeconomia, né? A geoeconomia substitui a geopolítica, né? Já não se fala mais nos anos 90 de expansão territorial, militarismo, né, corrida armamentista, tudo isso parecia ser coisa do passado, né, em função dessa nova ordem internacional que se consolida sob a hegemonia total dos Estados Unidos. Outros conceitos importantes que ficam muito na moda nessa época é o fim da história, né? Fim da história do Francis Fukuyama, né? A história acabou e não tem mais alternativas, né? A única possibilidade para os países é capitalismo, economia de mercado e, do ponto de vista político, a democracia liberal. Né? Então não tem mais alternativas do que essas ideias, esses valores, que logicamente são valores ocidentais norte-americanos. Não?
É uma época em que também se fala muito da morte da geografia, né? Isso tem a ver também com a revolução tecnológica, a internet, né? Que surge, ou na verdade se expande a partir, né? Da segunda metade dos anos 90, né? Então, questões geográficas deixam de ser importantes para entender as relações internacionais, porque é um mundo globalizado, interdependente, um mundo unido, né? Através da tecnologia. É uma verdadeira aldeia global, né? Para aqueles autores que defendiam essas mudanças tecnológicas, né? Como grandes promessas que poderiam revolucionar o mundo. Então, a gente poderia ficar aqui horas falando, né, dessas ideias otimistas desse período, né? O fato é que a revolução tecnológica nos anos 90 claramente era vista de um ponto de vista totalmente positivo, né? Parecia que a internet, né, a expansão tecnológica, a globalização eram fenômenos apenas positivos, não existia um lado ruim desses fenômenos, né? Então, a revolução tecnológica reforça a utopia liberal, né? Seria possível, segundo os autores que defendiam essas ideias, criar um mundo mais interconectado, mais justo, mais democrático, né? Onde os valores predominantes daquela época se tornariam claramente universais, né? Então, todos os países acabariam aderindo a essas ideias em função da revolução tecnológica. É um período também, né, a década de 90, em que se consolidam os blocos econômicos, comerciais, né? O NAFTA entra em vigor em 1994. Aqui na América do Sul é criado o Mercosul, que entra em vigor em 91 e depois se transforma numa união aduaneira a partir de finais do ano 94. E a Europa, logicamente, também se consolida, né? Como um bloco econômico, político, né? Logicamente, com pretensões de ter cada vez mais influência no cenário internacional, né? Então, esse é outro conceito importante para entender a década de 90, né? O conceito de blocos econômicos e comerciais. E essa ordem dos anos 90 é uma ordem internacional baseada em regras, né? Regras universais, né? Regras que, logicamente, são um pouco reflexo dos valores e dos interesses americanos, mas que, em função da hegemonia norte-americana, o resto dos países do mundo, e aqui a gente poderia dizer que são todos, né? A grande maioria dos países do mundo aderem, né? Aceitam esses valores e regras universais. Tanto eh, valores e regras econômicas como políticos, né? São os famosos novos temas, como os direitos humanos, né? A democracia que se expande, né? A Rússia se torna democrática nos anos 90, apesar dos problemas. Os países do bloco oriental, os países satélites comunistas também se tornam democráticos. E na América Latina a democracia também se expandiu, né? Todos os países da América Latina estão, viram democráticos nos anos 90, com algumas exceções como Cuba, né? O livre comércio é outro conceito muito na moda nos anos 90, né? Em função, né, do predomínio das ideias norte-americanas, né? Democracia, livre comércio, interdependência, globalização, né? E outra das características fundamentais para a gente entender os anos 90 é a importância que ganharam as organizações internacionais, as instituições multilaterais, né? A ONU, nos anos 90, passa a ser vista como uma organização que realmente, finalmente, tem, né, a capacidade de cumprir com seu papel original, né, que é garantir a paz, a segurança. É uma época com poucos conflitos internacionais, né? Teve poucas guerras nos anos 90, e foram guerras muito localizadas, né, sem consequências graves para o resto dos países, né? Nos anos 90 também ganham relevância o Fundo Monetário Internacional, né, para o bem ou para o mal, né? E não podemos deixar de mencionar a relevância da Organização Mundial do Comércio, né, que é criada em 94, entra em vigor a partir da segunda metade dos anos 90 e também passa a ser vista como uma organização que serviria para lidar com os conflitos comerciais, né, de uma maneira técnica, jurídica.
limitando o unilateralismo, né, das potências que no passado tinham usado instrumentos unilaterais, né? O Brasil, nos anos 90, transforma a consolidação da OMC num dos grandes objetivos da política externa brasileira, né? Por isso que o Brasil passa a ser um dos grandes atores no âmbito da OMC, né? Então, esse é um pouco o resumo, né, do que foi a ordem internacional liberal dos anos 90, né? Vamos falar um pouco agora da erosão dessa ordem liberal a partir do século XXI, né? Porque as coisas começam a mudar a partir dos primeiros anos do século XXI, né? Especificamente a partir da crise financeira internacional de 2008. Né? Então, o que acontece? Né? Mencionamos antes o fim da Guerra Fria. Bom, a partir, né, da segunda metade da década de 2010, alguns autores começam a falar de uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.1, ou 2.0, desculpe. Né? Uma nova Guerra Fria com algumas características diferentes da Primeira Guerra Fria. Né? Uma Guerra Fria com competição, com conflitos, né? Com desconfiança, em função do aumento do poder chinês, das ambições chinesas, né? E da resposta norte-americana frente ao crescimento do poder da China. Tá? Mencionamos unipolaridade. Antes, o mundo do século XXI é um mundo que começa com uma tendência à multipolaridade, né? Com a emergência de novas potências ou potências médias, regionais, aqui podemos mencionar os países BRICS, né? Que ganham relevância a partir da primeira década dos anos 2000, né? Então é um mundo que parece que vai adotando um pouco essas características multipolares, né? Mas a gente também pode pensar que nos últimos anos há uma tendência à bipolaridade em função da consolidação do poder chinês, né? Então temos duas superpotências, os Estados Unidos, que continuam muito fortes, né? E, ao mesmo tempo, a China, né, se torna cada vez mais poderosa em termos econômicos e também fica cada vez mais claro que a China tem ambições geopolíticas, né, que em muitos casos acabam batendo de frente com os interesses norte-americanos. Né? Isso em vários lugares do mundo, principalmente na Ásia. Né? Mencionamos que as palavras que estavam mais na moda nos anos 90 era globalização e interdependência, conceitos que caracterizam os últimos anos são conceitos de desglobalização, né? Haveria, segundo alguns autores, uma tendência à desglobalização, uma reversão, né, da globalização, da internacionalização das cadeias produtivas, né? Também se fala muito do decoupling, né? As economias estariam se separando, né? Seria a tendência contrária à tendência à interdependência. Estados Unidos e também a Europa, né, tentam depender cada vez menos da China. Se fala também de um de-risking, né, evitar os riscos nesse mundo complicado, anárquico, né, e os Estados Unidos aderem também a essa tendência, além da Europa. Né. Vemos cada vez mais políticas protecionistas, né, políticas industriais nunca vistas no caso dos Estados Unidos, né, que buscam de alguma forma evitar o risco de uma dependência importante com relação à China. Tá? Vimos que a palavra, uma das palavras-chave na década de 90 era a geoeconomia, que tinha substituído a geopolítica, né? A geopolítica parecia ter morrido nos anos 90. O que acontece nos últimos anos? Há um retorno da geopolítica. A gente abre o jornal hoje, né? E a geopolítica aparece constantemente, né? É, é uma palavra muito usada, né, pelos jornais, pela mídia, né, em função desse mundo cada vez mais complicado, né, esse mundo marcado pela rivalidade entre as duas superpotências. Né.
Então, um retorno da geopolítica. Fim da história e morte da geografia nos anos 90, hoje a história reaparece, ressurge com muita força. Estamos falando aqui da história com H maiúscula. Né? A história não acabou nos anos 90, ela reaparece, né? Em função dos conflitos. Está claro que a democracia não é a única alternativa, né, política para os países. Até porque tem muitos países que estão sendo afetados por uma reversão democrática. São países que se tornam mais autoritários em função do fortalecimento do nacionalismo, populismo, uma nova direita, né, mais nacionalista que questiona a globalização. E mencionamos a morte da geografia nos anos 90. Hoje, para você entender o mundo, precisamos novamente analisar os mapas, né? Os mapas são importantes, né? Temos vários conflitos fundamentais que realmente têm impactos importantes, né, sobre economia, sobre as relações internacionais. E para a gente entender esses conflitos, a gente precisa, né, entender a localização dos países. Né? Será que esse país está rodeado de inimigos? Né? Esse país está na esfera de influência de alguma potência importante, como o caso da Ucrânia? Né? Então, precisamos voltar a considerar a geografia. Tem um autor que escreveu um livro, inclusive, Kaplan, né? O título do livro é A Vingança à Geografia. Né? Ele chama atenção sobre essa necessidade da gente retomar um pouco as velhas análises da geopolítica clássica, né? E com essas análises, os autores da geopolítica clássica. Bom, muito interessante o que acontece com a tecnologia, né? Vimos que nos anos 90 a tecnologia era muito promissora, né? Era vista apenas a partir de uma perspectiva otimista, positiva, né? Tecnologia conseguiria superar todos os problemas e o mundo se uniria através da internet. Era um pouco, de forma resumida, né, o que aconteceria segundo os autores, dos anos 90. Hoje a gente percebe que, na verdade, a internet não une. Pelo contrário, a internet polariza cada vez mais, né? Esse é um problema cada vez mais grave no mundo. A gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, né? A internet cria grupos polarizados, né, que se odeiam quando comparados com outros grupos, né? Então, até 2011 a gente pensava que a internet poderia contribuir, né, reforçar a democracia. Estou falando aqui, estou lembrando um pouco aqui né, da Primavera Árabe, em que muitos povos do Oriente Médio, do Norte da África, se uniram, né, através da internet e tentaram derrubar governos autocráticos, tirânicos, né? Então, até 2011, a internet era vista de maneira muito positiva, né? Hoje sabemos que a internet tem um dark side, né? Um lado escuro, né? Que, na verdade, traz problemas cada vez mais graves, né? Para a democracia. Bom, os blocos econômicos, esse outro tema interessante que, né, estavam muito na moda nos anos 90. Hoje os blocos econômicos são substituídos por novas esferas de influência, né? Esferas de influência geopolítica. O NAFTA foi renegociado pelo Trump, né? O Mercosul, muito criticado, em crise. Hoje o Mercosul ganha mais relevância porque assinou finalmente o acordo com a União Europeia depois de 25 anos de negociações, né? Mas ainda é um bloco econômico muito questionado. Hum. Eh, pelo governo argentino, mas também, né, sabemos que tem muitos grupos econômicos, empresariais que gostariam de transformar o Mercosul num acordo de livre comércio, né, porque o Mercosul acaba sendo um pouco um colete de força que limita a liberdade dos países de negociarem acordos comerciais de forma individual. Né? Então, o mundo de hoje é um mundo onde os blocos econômicos são menos importantes, né? Porque são substituídos cada vez mais por blocos geopolíticos, né? Isso é um tema que depois a gente vai comentar mais, né? Aquela velha ordem internacional liberal baseada em regras
é uma ordem internacional questionada pelas potências revisionistas, pela China, pela Rússia, pelos BRICS. Né? Os valores universais não são aceitos pelos chineses, pelos russos, né? Porque na visão deles são valores nacionais, são valores americanos, são valores ocidentais. Né? E os chineses e os russos têm seus próprios valores. Predomina uma postura mais nacionalista, soberanista. Né? Então, aqueles novos temas, entre aspas, dos anos 90, como direitos humanos, livre comércio, etc., etc., são temas problemáticos, né, para essas potências revisionistas. Há um momento um nacionalismo no mundo. Né? E esse nacionalismo, a gente pode inclusive observar isso na Europa, em que vários grupos, partidos de extrema-direita questionam a globalização, mas também questionam a União Europeia, né? A supranacionalidade da Europa. Então vemos um retrocesso desses valores universais. Né? E muito importante, né, é a questão das instituições multilaterais, as organizações como a ONU, o Fundo Monetário Internacional, a OMC, a OMS, né, que, como mencionamos, eram muito importantes nos anos 90 e hoje estão praticamente esvaziadas, perderam influência, perderam relevância. Né? Bom, o melhor exemplo aqui é o exemplo da OMS. Né? A OMS teve uma influência muito limitada no período da pandemia. Né? Se falou muito nesse período do nacionalismo das vacinas. Cada país, né, buscou criar, ou cada bloco de países buscou criar suas próprias vacinas, privilegiando seus interesses, suas populações. Né? Então, o que deveria ter sido um esforço multilateral para criar uma única vacina mundial acabou sendo visto como uma utopia, né? Porque, como mencionamos, predominaram os interesses nacionais dos países ou dos blocos de países. Né? Bom, uma matéria do The Economist, né, que fala um pouco do que acabamos de mencionar, né? A ordem internacional do liberalismo está desmoronando lentamente. Né? Então, o The Economist adota um pouco essa perspectiva pessimista. Né? Uma descida à anarquia, menciona o The Economist, né? Onde quem pode manda e a guerra é mais uma vez o recurso das grandes potências. Né? E The Economist menciona, desde a integração da velha ordem invisível em todo o lado. Né? Então, a gente tem muitas evidências que comprovam essa erosão da ordem liberal, essa ordem baseada em regras. Né? Um exemplo é a OMC, né? As principais organizações internacionais para a diplomacia brasileira nos anos 90 e os primeiros anos da década de 2000. Né? Hoje a OMC está praticamente paralisada, né? Perdeu relevância em função, inclusive, da postura norte-americana. Né? O fato é que o comércio hoje está sendo muito pautado pelos interesses geopolíticos das grandes potências. Né? Há uma mudança nos padrões de comércio que obedecem justamente os interesses geopolíticos da China, dos Estados Unidos. Né? Então, há uma subordinação dos interesses econômicos e comerciais aos grandes interesses geopolíticos dessas potências. Né? As questões de segurança nacional se tornam prioritárias na política externa norte-americana e chinesa. Né? Poderíamos aqui também mencionar a União Europeia, né? Que adota também essa postura onde as questões econômicas se subordinam, né? A questões vinculadas à segurança nacional. Né? Outra matéria sobre a OMC. Brasil defende saída para impasse na OMC sobre tribunal. Né? A OMC não funciona por quê? Porque os Estados Unidos se recusam a nomear novos juízes que possam eh, atuar, né, no sistema de apelação da OMC. Né? Então, sem esses juízes que deveriam ser nomeados pelos Estados Unidos, está claro que a OMC fica inoperante. Né? Então, isso leva a que os conflitos comerciais sejam resolvidos através do poder do mais forte. Né? Os países acabam aplicando
acabam resolvendo os problemas de forma unilateral. E aqui temos várias evidências, né? O caso do Trump, né? Com suas ameaças de impor tarifas. Né? O Trump não menciona em momento nenhum a OMC e nunca vai mencionar de fato. Né? E tudo resolvido dessa maneira, né? Através do poder do mais forte. Né? Bom, outro exemplo que demonstra as mudanças na ordem internacional é a própria OMC, né? Eu lembro muito bem que pouco tempo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Zelensky, o presidente ucraniano, foi para a ONU e fez um discurso histórico, né? Onde ele falou, né? Perguntou onde está a segurança, onde está a paz, né? Ele falou isso no Conselho de Segurança. Né? E através dessa frase curta, ele acabou enterrando a ONU, né? Porque a ONU está paralisada, né? A Rússia tem poder de veto, então qualquer resolução que seja adotada pela ONU pode ser vetada pela Rússia. Né? Então, Nações Unidas e seu Conselho de Segurança são incapazes de resolver os grandes conflitos atuais, né? O caso da guerra da Ucrânia. E também o caso dos conflitos no Oriente Médio, né? Veja o que aconteceu com as votações no Conselho de Segurança. Né? Não foi possível chegar a acordos, né? Porque ou a Rússia e a China vetavam, ou eram os Estados Unidos que vetavam. Né? Então aí temos outra evidência dessa erosão da ordem internacional. Outro exemplo é o Tribunal Penal Internacional. Né? E aqui temos o exemplo da Mongólia. Né? O Putin foi para a Mongólia, deveria ter sido preso no país, na Mongólia, porque a Mongólia aderiu ao TPI, e o que aconteceu? O Putin foi todo pimpão lá, né? Foi recebido muito bem, né? Apareceu nas câmeras, né? Todo orgulhoso, e ele não foi preso por quê? Porque a Mongólia é muito dependente da Rússia. Né? Então aí notamos claramente que temos outra evidência que revela que o direito internacional e as instituições internacionais estão enfraquecidas, né? Estão esvaziadas e predominam claramente os interesses nacionais dos países. Né? Nesse caso, ficaram claramente evidentes os interesses nacionais da Mongólia, né? Que é muito dependente da energia fornecida pelos russos. Né? Bom, então, eh, aqui tem outro exemplo interessante, né? Premier da Polônia alerta que a Europa revive a era pré-guerra. Né? Isso tem muito a ver com as ameaças russas, né? A Polônia faz fronteira com a Ucrânia e já está vivendo, já está sofrendo a guerra na própria carne, né? Os poloneses e aqueles países que fazem fronteira com a Rússia, com a Ucrânia, países ocidentais, estão com medo de uma futura invasão russa, não? Ou das ameaças russas. Então, isso leva a que em vários países desse entorno geográfico, né, do centro da Europa, estejam se preparando para uma guerra, né? E vimos pouco tempo atrás como as crianças suecas, né? A Suécia ingressou na OTAN, agora recentemente, as crianças suecas de 5 anos aprendem nas creches que o país talvez possa ser invadido pela Rússia nos próximos anos. Né? Então, é uma situação bizarra, muito estranha, né? Mas que realmente revela um pouco o que esses países próximos da Rússia estão vivenciando. Né? São mudanças muito profundas na cultura estratégica desses países. Há toda uma série de mudanças que levam a que haja realmente essa percepção de que uma guerra é possível no curto ou no médio prazo. Né? A guerra já não é um conceito do passado, né? Menciona o primeiro-ministro polonês, né? Para ele, realmente, o cenário de uma guerra curta ou no médio prazo é um cenário possível. Tá? Bom, então alguns autores comparam a situação atual com a situação do início do século XX, né? Aquele período
conhecido como período da Paz Armada, né, que depois levou à Primeira Guerra Mundial. E alguns autores também comparam a época atual com o período de entreguerras, né, após a Primeira Guerra Mundial. Período marcado pela, pela consolidação das potências expansionistas, revisionistas, né, a Alemanha nazista, a Itália, o Japão imperial, a própria União Soviética, né, que acabaram desafiando a ordem internacional do período entre guerras. Né? A época atual é muito parecida com aquela época. Né? É uma época, a época atual que tem características muito semelhantes. Bom, outro tema que eu queria mencionar é a questão da corrida armamentista. Né? É, durante a Guerra Fria foram negociados acordos históricos, né, entre Estados Unidos e a União Soviética que levaram, né, a criação de regimes que permitiam o controle das armas nucleares, das armas estratégicas. Né? Então foram assinados vários acordos a partir dos anos 60, dos anos 70, e são acordos que se consolidam a partir da segunda metade dos anos 80 com Reagan e o Gorbachev. Né? É importante mencionar que esses acordos contribuíram, de fato, com o fim da Guerra Fria. Né? Então, é bem interessante mencionar que são acordos que estão sendo abandonados. Tá? Que temos uma matéria do ano 2019. Né? Quem estava na presidência dos Estados Unidos é o Trump. Né? E o Trump saiu de um acordo histórico que foi assinado em 1987 entre o Reagan e o Gorbachev, né? Que era um acordo para controlar as armas nucleares intermediárias, né? No território da Europa. Esse é um acordo que o Trump acabou. Trump retirou os Estados Unidos do acordo e imediatamente a Rússia também saiu. Né? Então, esse é outros problemas atuais. Né? O regime, ou os regimes que lidam com as armas estratégicas nucleares estão sendo abandonados, né? O que leva a uma nova corrida armamentista. Não é apenas a Rússia ou os Estados Unidos que abandonam esses regimes, esses acordos, essas negociações, a China também não está conversando mais, não está negociando mais com os Estados Unidos, não? Em função desse contexto cada vez mais anárquico, mais perigoso. Não? Então, a China, além da Rússia, está investindo cada vez mais, né, em novos armamentos nucleares, mísseis hipersônicos que não podem ser detectados. Não? Então, não é por acaso que tem muita gente falando de uma guerra nuclear, né? Uma terceira guerra mundial. Isso é muito mencionado, como sabemos, pelos diplomatas russos, né? Que buscam assustar constantemente, né? Mas, enfim, esse é um mundo complicado, anárquico, né? Incerto que estamos vivendo. E é importante mencionar o que acontece na ONU, né? Recentemente, em fevereiro de 2024, no Guterres, secretário-geral da ONU, ele foi muito claro, né? Não foi nada sutil. Né? Ele disse: estamos entrando na era do caos. Então, ele claramente está alertando, né, para uma situação em que os conflitos internacionais não são resolvidos através da diplomacia, das negociações, das instituições multilaterais. Né? Ele falou, né? eh, estamos entrando num cenário onde predomina um vale tudo perigoso, imprevisível, né? Onde predomina uma total impunidade. Né? Bom, então vamos tentar entender, vamos tentar um pouco prever o futuro, né? E aqui eu queria falar de dois possíveis cenários. É muito difícil prever o que vai acontecer. Eu sempre falo para os meus alunos que é praticamente impossível, né, prever o futuro e principalmente quando a gente fala de relações internacionais, porque as relações internacionais são muito complexas, né? Mas, enfim, eu fiz um grande esforço aqui para tentar prever minimamente, né, o que pode acontecer. E eu criei dois cenários possíveis, né?
O primeiro cenário é o cenário otimista. Tá? Como seria esse cenário otimista? Bom, nesse cenário otimista, as grandes potências contribuiriam com uma renovação consensuada, negociada, pacífica da ordem multilateral. Né? Então, isso levaria a que as potências médias, países como o Brasil, né, a Índia, África do Sul, né, potências regionais, tivessem mais influência na governança mundial. Né? Não seriam apenas os Estados Unidos e a China. Nesse cenário, o mundo teria mais características de um sistema multilateral, né, onde os outros países teriam mais voz, né, no cenário internacional. Nesse contexto mais otimista que a gente está analisando, a China e os Estados Unidos seriam capazes de ajustar as suas diferenças, né? Negociariam, sentariam à mesa e criariam uma situação de coexistência, né? Não muito diferente do contexto criado a partir dos anos 60, né? Do século XX, no período da Guerra Fria, em que, após a crise dos mísseis, os Estados Unidos e a União Soviética finalmente acertaram, né, muitos das suas diferenças, conflitos. Né? Não é por acaso que esse período inaugurado após a crise dos mísseis, no ano 62, é o período conhecido como o período da coexistência pacífica. Né? Então, esse seria o cenário mais otimista. Os Estados Unidos deveriam abrir mão um pouco dessa pretensão de ser a única potência hegemônica, tolerariam, né, um pouco os seus rivais, no caso a China, mas também os países dos BRICS. Isso levaria a que os Estados Unidos adotassem menos políticas unilateralistas, abrissem mão das sanções, né, sanções comerciais, econômicas, financeiras, ou limitassem pelo menos o uso dessas sanções. E, paralelamente, a China também moderaria suas ambições expansionistas na Ásia, principalmente a China continuaria reivindicando a sua seu domínio sobre Taiwan, mas isso ficaria mais no âmbito do discurso, da retórica, né? Porque a China não tomaria medidas drásticas para recuperar Taiwan. Né? E por outro lado, nesse cenário mais otimista, está claro que a China deveria, pelo menos, aceitar minimamente alguns das ideias liberais, das regras dessa velha ordem dos anos 90, né? Estamos nos referindo aqui dos direitos humanos, né? E também a China aceitaria um pouco mais de liberdade, né, no seu sistema econômico, aceitaria as regras da economia de mercado com uma menor intervenção estatal. Né? Isso significa menos subsídios, menos controle das grandes empresas chinesas. Né? E a China, por outro lado, progressivamente talvez deixaria de ser um país autoritário. Né? Hoje, o poder está plenamente concentrado nas mãos do Xi Jinping. Né? Então isso poderia mudar. Né? A China, com essa classe média, né, cada vez mais importante, eh, adotaria cada vez mais características de um país minimamente democrático. Não? Haveria também, nesse cenário mais otimista, uma recomposição do comércio internacional, a globalização continuaria, tudo isso como resultado da estabilização da competição geopolítica. Né? E eu mencionei aqui estabilização, né? Não falei de eh, fim da competição geopolítica, falei de estabilização. Competição geopolítica, rivalidade continuaria, mas ficaria estabilizada, né? Já não haveria mais riscos, né, de um, uma guerra, né, uma terceira guerra mundial entre as duas superpotências e seus aliados. Não?
Nesse contexto, também seria possível uma reformulação das instituições, das organizações internacionais. O Conselho de Segurança da ONU seria reestruturado, né? Novos membros poderiam ser aceitos, né? Membros com maior representatividade geográfica. Aqui, o caso do Brasil é um caso muito interessante, né? O Brasil representaria um pouco a América do Sul ou América Latina, né? Esse é o grande sonho da diplomacia brasileira. Tá? Nesse contexto, também haveria uma rediscussão do regime de comércio multilateral, né? Seriam discutidas novas regras, normas, procedimentos de tomada de decisão para superar a inoperância atual da OMC. Né? A OMC novamente cumpriria seu papel original, que é lidar de forma técnica, jurídica, com os conflitos comerciais entre os países. E isso abriria também a possibilidade da retomada da rodada Doha de negociações comerciais ou de uma nova rodada, né, de negociações comerciais. As superpotências nucleares voltariam a discutir, né, seria novamente retomados os regimes para controle de armas estratégicas, né, o que realmente criaria uma maior segurança, né, e isso afastaria os temores de uma terceira guerra mundial. E muito importante, os desafios globais, né, como o clima, a questão da inteligência artificial, que é outro dos problemas que afeta o mundo, né, como um todo. Além da transição energética, são temas que, como sabemos, são desafios globais que deveriam ser discutidos de maneira multilateral, mas no mundo que estamos vivendo fica muito difícil, não? Porque predominam os interesses nacionais dos países. Bom, nesse cenário otimista, então seria possível uma abordagem multilateral dos desafios globais. Bom, já mencionamos, já explicamos o cenário otimista, agora, infelizmente, precisamos mencionar o cenário pessimista. Né? Eu posso pegar um lenço? Claro, lógico, sim. Não, é só para não chorar. Sim. Já pegou o lenço? Não, ainda não. Ainda Pega não. vários, Eu né? vou. Tem, tem que pegar vários, sim, realmente. É, Então, nesse cenário pessimista, né, é. haveria uma maior desestruturação da ordem internacional. Uhum, A competição geopolítica ganharia novos contornos, uhum, né? Isso seria consequência uhum, do desejo dos Estados Unidos de não abrir mão da unipolaridade, da hegemonia, uhum. um cenário que fica cada vez mais evidente a partir dos discursos do Trump. Né? É, Isso levaria a um maior unilateralismo dos Estados Unidos, uhum, ameaças, né? Unilaterais do Trump, né? uhum, Mais sanções. Né? Os Estados Unidos são cada vez mais poderosos em termos da capacidade de usar sanções para uhum, modificar o comportamento dos países. Vejam o que acontece agora com as uhum. ameaças do Trump de, né, aplicar tarifas de 100% para aqueles países que abandonem o uso do dólar. Né? Sim. Então, o poder americano ainda é muito significativo nas relações internacionais. Né? Uhum, E, por outro lado, bom, já mencionamos, né, os Estados Unidos usariam, né, a ameaça de impor tarifas para mudar o comportamento uhum, tanto de rivais, né, como a China, mas sim. também daqueles países aliados, né, como o caso da Europa, Uhum, ou o Canadá, os países que fazem parte do acordo de livre uhum, comércio, né, sim. entre Canadá, Estados Unidos e o México. Né? Uhum, Nesse cenário, a China não aceitaria nenhum tipo de acomodação com os Estados Unidos e a China uhum, retaliaria frente às iniciativas unilateralistas dos Estados Unidos. Não? uhum, Que é de fato o que está acontecendo. Vejam o que aconteceu agora, depois das ameaças do Trump. Né? sim. Os Estados Unidos, a China
acabou impondo controle das exportações de minerais raros, né? De uhum, alguns minerais que são imprescindíveis para fabricar chips, né? Semicondutores. uhum, Por outro lado, a China eh, aceleraria suas ambições sobre a Ásia, uhum, poderia haver poderia acontecer um bloqueio de Taiwan, né? Uma cyber war, né? uhum, Guerra cibernética contra Taiwan, contra aliados norte-americanos do Mar do Sul da China, aqui estamos nos uhum, referindo às Filipinas, uhum, o Japão, né? Então a China se transformaria realmente num país que faz bullying, né? Contra países, é, né? Contra aliados dos Estados Unidos no Sudeste Asiático. Né? é, E isso levaria claramente um acirramento dos conflitos com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos deveriam agir, né? Deveriam uhum, ajudar, assistir os seus aliados. é, Então, esse mundo é um mundo que tenderia à bipolaridade, né? Um mundo, o cenário mais otimista tenderia à multipolaridade e o cenário pessimista tenderia à bipolaridade. Um mundo dividido em dois grandes blocos políticos e econômicos centrados é, nos Estados Unidos e na China, né? uhum, Então, a consequência disso seria que ficaria cada vez mais difícil manter a neutralidade dos outros, né? Países uhum, menores, potências regionais, potências é, médias. Esses outros países, e aqui podemos mencionar claramente o caso do Brasil, uhum, seriam induzidas, não? Ou é, obrigadas, inclusive, a escolher um lado. Não? Então o é, Brasil acabaria sendo induzido, convencido pelos Estados Unidos, eventualmente, nesse cenário pessimista, uhum, a abandonar a sua aliança com a China, né? Ou pelo é, menos limitar os vínculos com a China, uhum, e optar pelos Estados Unidos. Não? O Trump está fazendo isso de fato. Não? Quando é, anunciou tarifas de 100% para aqueles países que abandonam o dólar, ele está uhum, um pouco induzindo os países BRICS, é, como a Índia, como o Brasil, uhum, a escolher um lado, né? A manter os seus vínculos com os Estados Unidos. Nesse cenário pessimista, a gente presenciaria uma maior fragmentação do comércio e talvez o maior crescimento do comércio dentro desses dois grandes blocos. uhum, Hum? Então já não haveria mais um mundo globalizado, um é, mundo onde as cadeias de valor estariam internacionalizadas, e sim um mundo onde os países optam, né, por esses blocos e ao optar por um bloco, logicamente que estão se retirando do outro, né? Estão cortando vínculos com o outro. Nesse cenário pessimista, as instituições internacionais seriam totalmente irrelevantes, é, né? Não cumpririam seu papel original, né? O é, Conselho de Segurança da ONU seria eh, apenas uma entidade decorativa, formal, é, né? Continuaria paralisada em função do poder de veto das cinco grandes potências, é, né? Nesse mundo de dois blocos, está claro que teríamos, por um lado, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra de um lado, e do outro lado teríamos a Rússia e a China. Né? E seria uhum, impossível votar resoluções nesse contexto. é, A OMC seria totalmente incapaz de lidar com as políticas protecionistas, unilateralistas, uhum, tanto da China como dos Estados Unidos, é, né? E também ficaria irrelevante. Por outro lado, as superpotências nucleares também não estariam interessadas em discutir é, como limitar a corrida armamentista e ficariam se armando cada vez mais com novas tecnologias de destruição em massa. Tá? é, E, finalmente, seriam abandonados os esforços de lidar de maneira conjunta, multilateral, com os desafios globais, né? O clima, a inteligência artificial e, muito importante, a transição energética. Né? A gente está observando um pouco isso quando vemos a competição entre as empresas
de carros elétricos, carros Sim. elétricos chineses e as empresas de carros elétricos ocidentais, norte-americanos, Tesla versus Uhum, as empresas uhum, chinesas, né, é. como como se pronuncia? BY, BYD, 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 isso aí, é, né? Claramente uma rivalidade geopolítica em torno dos temas vinculados à transição energética, né? é. Então, um pouco isso. Esses são os dois cenários, um otimista e outro pessimista, Ó, né? eu pegaria você com todo Uhum. o optimismo, botaria você na melhor cadeira das Nações Unidas, porque realmente esse pessimismo assusta, Assusta bastante, com assusta. certeza. Não? Aqui no Brasil, né, a gente não está talvez muito pendente desses É, graves problemas que acontecem na Europa, tá, no Oriente Médio, mas de alguma a forma guerra da Ucrânia, né? vai, como Estamos se muito fala, afastados desses conflitos. mas Né? pode, como a gente fala, Robin, pode Uhum. trazer, né, consequências Já negativas. estão trazendo, né? As Já, repercussões desses exa- conflitos são mais indiretas, né? exatamente, indiretamente a gente acaba Uhum, fazendo afetar a gente também, né? uhum, O que me assusta, sabe aquele filme que não é um filme bom, e uhum, aí você quer repetir de novo o que nós já sabemos que não vai ser bom para ninguém. uhum, E o que assusta mais é que, com a tecnologia hoje, esse armamento não é aquele armamento que foi usado até na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Usaram no Japão a bomba atômica, mas de lá uhum, para cá, esse novo armamento que temos. uhum, São armamentos, gente, totalmente destrutivos de dimensões nunca dantes imaginadas, uhum, né? Quando você vê até filmes, quando a China, né, ela quer mostrar o seu armamento, né? Então eles fazem aquele desfile, né? uhum, Só de você olhar aquilo, para mim já é o suficiente para nunca querer que eles usam aquele armamento. Porque não vai uhum. destruir uma meia dúzia de prédios, vai acabar com o país, com certos países Totalmente. totalmente na Uhum, Europa, sabe? E nós temos pessoas hoje em dia que o equilíbrio emocional deles é questionável. Porque você uhum. vê o que está acontecendo, né? A Rússia atacando, querendo se apoderar de novo daqueles países que faziam parte da União Da União Soviética. Soviética. A essa altura do campeonato, é totalmente irracional, Uhum, sabe? E eu não entendo a cabeça dessa gente. Não tem como você concordar com essa ambição, né? Se você está. uhum, A Rússia é gigantesca, né? E tá certo, eles têm problemas internos, mas eu tenho certeza que muito russo não quer guerra. uhum. Com certeza a maioria dos russos não quer. Ninguém quer a guerra, no fundo, né? Exatamente, né? Mas a ambição dessas pessoas, né? E como você mesmo disse, as Nações Unidas, infelizmente, nos últimos 30 anos, eu diria 30 anos, ela foi definhando, Uhum. né? Hoje, como você disse, ela tem um título, mas Sim, não, é não- puramente uma entidade formal, né? exatamente, ela se transformou numa coisa muito glamourosa. Uhum, claro. E o objetivo dela existir num propósito é totalmente diferente, Uhum, né? O que é triste, porque precisamos sim, na diplomacia, você ter essa.
junção, né, dos países, e com certeza eu acho que o Brasil já está mais do que na hora de fazer parte desse grupo. Uhum, Não é uma potência armamentista, mas é uma potência alimentar. uhum, O nosso agronegócio aqui no Brasil é exportar para tantos países no mundo, né? Porque comer todo mundo come. uhum. Com Então, certeza, claro que sim. é um celeiro, né? Então, eu acho que deveriam, a essa altura do campeonato, abrir um espaço para que o Brasil, né, represente, de certo modo, como você falou, a América Latina. Infelizmente, a América Latina, a América do Sul está muito dividida. Não é? Você tem governos Totalmente. com um viés mais de direita, como o caso da Argentina com Milei, né? O Sim. caso do El Salvador, né? E você Agora, tem governos de esquerda. Então, é é. muito difícil chegar a um consenso na América do Sul. Uhum, Muito difícil defender a liderança brasileira na América do Sul, é. nesse contexto de polarização ideológica, Uhum. política que afeta o mundo e afeta também a América Latina, a América do Sul, não? Sim. Agora, pelo seu, assim, análise, o que o Milei está fazendo, eu sei que é duro, porque, vamos dizer assim, a Argentina passou por momentos muito difíceis e ainda está passando, Uhum, né? Mas é necessário para botar ela de volta, né, a ter um equilíbrio econômico, uhum. correto? Porque a coisa estava feia, não estava? Muito feio, assim, são muitos anos de populismo, uma inflação que chegou a ser a mais alta do mundo, não? Desemprego, enfim. Com consequências econômicas gravíssimas, Então, o não? que ele está fazendo, pelo pouco que eu sei e acompanho, ele, como a gente fala, você tem que passar por um momento difícil, mas menos penoso, indo para uma situação melhor. Uhum. Pelo menos eu sinto isso. Não sei se eu estou errada. Com certeza, sim, é importante reduzir, né, Gastos. gastos de um Estado que era elefantiásico, era grande demais. E é Né? o que está nos acontecendo aqui no E Brasil. é claro, o Brasil está seguindo uma tendência Exatamente. oposta, né? Eu estou no contrário. O Milei declara que não tem mais dinheiro para gastar e aqui é exatamente o oposto, né? O Lula, Exatamente. E nós ele não estamos aceita nos cortar gastos. enforcando, nós estamos nos Uhum. enforcando. Isso leva aos problemas que a Argentina já vivenciou, né, com Sim, governos populistas, que é aumento da inflação, em da dois taxa de anos. juros, uma economia totalmente estabilizada, e isso também leva ao país a É, não ser mais crível no cenário internacional, né, para os investidores. isso me Aham, assusta, porque independente de partido político, é a situação econômica claro, do país, nós estamos realmente descendo ladeira abaixo, uhum. é, Claramente, eu concordo 100% com essa análise, né? Estamos né? indo para o Errado. caminho errado. É. Né? E o que você me diz? Eu estava observando hoje no noticiário o que está Uhum. acontecendo na França. Com relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, Não, em relação ao presidente que uhum. está tendo internamente discussões, querem, por causa do primeiro-ministro que foi Então, afastado. o primeiro-ministro foi escolhido, né, É, mas um primeiro-ministro muito fraco, né, porque fraco. na França tem um Uhum, crescimento muito grande do que é chamado de extrema-direita. Né? uhum, Eu chamaria mais de uma nova direita, sei. né, mais populista, Uhum, que claramente se colocou do lado dos grupos do uhum, agronegócio, né, que tem um viés mais sei. protecionista, que rejeita a União Uhum, Europeia, que uhum, rejeitam a globalização, os acordos de livre comércio. Então, Macron está enfrentando esse problema. Né? O sim. que acontece se a França adere ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Isso vai acabar fortalecendo a Uhum. chamada de extrema-direita. Né? Sim, Porque tem a uma Le grande Pen. parcela da população que é Hum, contra esse acordo de livre comércio. é, Então, por isso que o Macron hum, claramente se manifestou contra. Né? É uma uhum, questão de política doméstica na França. sei. Uma outra Né? coisa que eu queria mencionar,
Tem muita gente na Inglaterra que está cogitando a possibilidade de reingressar no Hum, Brexit, né? E, bom, no mundo que estamos vivendo, né, a Inglaterra está cada vez mais assustada em função das políticas unilateralistas dos Estados Unidos. Sim, E então a Inglaterra está se sentindo isolada internacionalmente. total. Então isso leva a que tenha grande parte das elites que considera a possibilidade de voltar para a União Europeia, que, por outro lado, também está passando por grandes problemas. Vemos que na Europa É, predominam duas posturas opostas. Por um lado, a Alemanha, que é. é a favor dos acordos de livre comércio, né, de uma postura mais benévola com relação à Uhum, China, porque a Alemanha depende muito da China. E por uhum, outro lado temos a França com uma postura mais soberanista, é, crítica aos Estados Unidos, que defende uma Europa mais unida, mais autônoma, é, né? Então a União Europeia também uhum, está polarizada, né, com essas duas é, posturas opostas, né? é. Nós A União estamos Europeia é mal. a União Europeia é um bloco com problemas internos, problemas econômicos, É, políticos internos, mas também problemas econômicos e competitividade muito graves, sim, né? é. Então, isso torna a Europa um bloco cada vez mais dependente dos Estados Uhum. Unidos. Né? Eu tenho uma pergunta para você. Sim, Se claro. hoje você tivesse que escolher aonde você gostaria de estar vivendo nesse Uhum. momento? Que pergunta interessante. Eu gostaria de estar vivendo na Suíça, né? Em Genebra, frente ao Lago Leman, né? É o melhor Com lugar. uma casinha com uma janela que me permitisse ver o Lago Leman todos os dias. Né? É. Não é Real- uma boa opção? Realmente. Né? Tem um país, talvez, Nova Zelândia. Talvez, né? Mas a Nova Zelândia está numa área importante do ponto de vista geoestratégico, geopolítico, né? Uhum. É. Então, se tiver um conflito por Taiwan, né? Um conflito entre os Estados Tem, Unidos e a China, tem a Nova Islândia. Zelândia vai, de alguma forma, ter que participar, Tem né? a Porque é uma aliada aos Estados Unidos. Islândia. Uhum. Islândia. Islândia, um pouco frio para o meu gosto, né? Um Mas pouco você sabe que é muito frio. bonita? É muito lindo. Meu filho Uhum. foi. E Não tenho dúvida. realmente foram no verão. O problema é que está difícil viajar com esse dólar que Ah, está bom. cada vez Ah, mais alto aqui no Brasil, tá, né? tá. Eu queria ver, Sofia, por acaso você teria alguma pergunta para o professor Juan? Não sei se a- Ah, por enquanto não, nenhuma. Não, bom, eu espero que a aula que o professor nos deu, eu acho que é uma aula absolutamente fantástica, né? Obrigado. E realmente eu torço muito, professor, que a gente consiga voltar a ter um equilíbrio Uhum, nesse nosso planeta, né? Que realmente a diplomacia tem que voltar na mesa, porque de outro modo, o sofrimento seria absolutamente. uhum. Eu acredito que seriam necessários novos líderes, né? O mundo que estamos Sim, vivendo, novas do meu, cabeças. exatamente, do meu ponto de vista, é um mundo com líderes É, fracos, né? é, Líderes que não sentam à mesa para negociar, que não é, buscam consensos, que não apelam à diplomacia. sim, Né? é Eu sinto verdade. saudade dos anos 80, em que o Sim, Reagan e o Gorbachev sim, discutiam, né, como amigos, sim, com bom senso, sim, né? Apesar de é, representar países totalmente opostos do ponto de vista ideológico. sim. Né? O Mas Reagan pessoas confiou no que, Gorbachev e vice-versa. que transmitiam responsabilidade. Uhum, exatamente. Hoje a gente não vê isso. Não Não. tem um líder no mundo que transmita essa responsabilidade, esse bom senso. Hoje é mais estrelismo. Exatamente. Os líderes estão muito pendentes das mídias sociais, né? Das Sim, pesquisas de opinião. sim, Então, esse é, mundo polarizado que estamos vivendo. é. Né?
É verdade, Esse é professor. o problema do meu ponto de vista, não é? É. Um mundo Não, sem eu líderes, concordo plenamente com o senhor. Bom, eu agradeço imensamente, professor, eu que a agradeço. sua aula e tenho certeza que muitos alunos estarão assistindo a sua palestra e vão Uhum, entender mais sobre essa nossa condição, né? Eu claro, espero que o caos não chegue aqui. eu também espero. A mesma opinião, eu tenho a mesma opinião que você. Bom, eu desejo a todos um feliz Natal, um feliz Hanukkah, um feliz Ano Novo e que 2025 nos traga muito amor, muita paz, muitas realizações. Professor, eu lhe passo o microfone para suas considerações. Sim, eu queria agradecer então o convite da Miguel, né? Realmente gostei muito de dar essa aula, espero que os alunos assistam, né? E também gostaria de desejar felizes festas, um feliz Natal para vocês e espero voltar em algum momento, né? Para participar de uma nova exposição, uma nova aula, né? Agradeço realmente. Muito Obrigada, obrigado. professor. Muito agradecida.